Começando bem o seu dia, sexta-feira. Oh, coisa boa para muita gente. A gente que sextou. Para nós não, para nós ainda continua. Sexta, sábado, domingo. Graças a Deus por isso. O Começando Bem o Seu Dia tem ido ao ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, às 6h30 da manhã e também com reprise à meia-noite. Mas também no canal do YouTube, 6h30 da manhã, de segunda a sábado, já começa a programação. E eu peço desde já, eu imagino que você já esteja inscrito. Se não está inscrito, por que você não está inscrito? Por favor, misericórdia, Santo de Israel, por que você não se inscreveu ainda? Se inscreva se você não se inscreveu. Curta também, comente. A gente tem lido comentários aqui à medida do possível, porque agora tem se multiplicado a multidão, né, de seguidores do nosso canal. Compartilhe com outra pessoa. Falar em compartilhar, eu recebi um testemunho lindo essa semana de uma pessoa que estava vivendo um problema de muita depressão, assistiu o programa Começando Bem o Seu Dia e ligou para a pessoa que havia compartilhado com ele e disse: eu consegui dormir essa noite. Gente, que coisa mais extraordinária, mais poderosa. A pessoa dizer que assistiu o programa, Deus falou o coração dela, porque tudo é pela misericórdia de Deus, não é o Eduardo, é o Espírito Santo, tocou no coração dela, ela conseguiu dormir. Olha que coisa mais linda. Tem coisa melhor. Esse é o pagamento para a gente. Estou Começando Bem o Seu Dia, que volta daqui a pouco, após o intervalo, para falar sobre o poder da oração persistente. Daqui a pouquinho, não sai daí não. Começando Bem o Seu Dia. Então, estamos de volta aqui, Começando Bem o Seu Dia, sexta-feira, finalzinho de semana chegando. Você está orando com persistência? Faça isso junto comigo. Vamos ser persistentes. Não desista. Mas não consegui orar aquele dia, o que eu faço agora? Retome, insista, nem que seja 5 minutos, 10 minutos. Faça uma lista de pedidos, faça uma lista de agradecimentos, faça uma lista de alvos, pessoas, faça uma lista, vai orando em cima daquilo que daqui a pouco, quando você abrir o olho, já se passou 15, 20, 30 minutos, às vezes 1 hora, e você nem terminou de orar por aqueles pedidos ou aqueles motivos de intercessão. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus vai contar a parábola, mas o tema disso é Jesus falando sobre o dever de orar e nunca desanimar. Aquela história da mulher que batia na porta do juiz iníquo, do juiz que era corrupto. Bateu na porta até que o juiz atendeu e de tanto ela insistir, ele falou: só porque você não para de insistir, não me dá sossego, eu vou atender seu pedido, que seja feito então como você está pedindo. Imagine, se esse juiz iníquo atendeu ao pedido daquela mulher, quanto mais Deus não irá atender nossos pedidos. E até a Bíblia diz, quanto mais Ele não nos dará o Espírito Santo, aqueles que pedirem a Ele o Espírito Santo. Deus é um Deus de retidão, de justiça, de misericórdia e de graça. E Jesus está dizendo, não desanime, continue orando. Não visualizou ainda? Continue orando. Não aconteceu ainda? Continue orando. Você ainda não conseguiu perceber uma mudança? Continue orando, não deixe de fazer isso. Só para você ter um testemunho aqui. Existe um livro chamado O Homem das 50.000 Orações Respondidas. De novo, procure esse livro aí. Eu acho até que você consegue baixá-lo em PDF. O Homem das 50.000 Orações Respondidas fala sobre George Miller. George Miller foi um homem que orava insistentemente, fez um voto com Deus de que ele nunca, jamais iria falar para um homem aquilo que ele sabia que Deus conseguiria prover. E esse homem, num dos testemunhos dele, esse homem, George Miller, ele orou por 52 anos. Gente, 52 anos por seus 2 amigos, por 2 amigos dele. Esses 2 amigos nunca se converteram,
por esses 52 anos que George Miller orou. Mas após a morte de George Miller, esses dois homens se converteram, foram impactados por toda a história, por todo o histórico de vida de George Miller. E isso prova que nenhuma oração sincera é perdida ou esquecida por Deus. Você pode até não ver o resultado da sua oração, mas saiba que Deus anotou aquele pedido, Deus anotou aquilo e Ele vai responder a sua oração. Por isso eu digo mais uma vez, não desista de orar. Tenha uma vida de oração persistente. Você está passando por batalhas internas terríveis, uma coisa que parece que não desata, que não quebra. Continue orando. Você está orando pela vida de seu filho, da sua filha, parece que não muda, é droga, é amizade, é uma vida errada. Continue orando, não desista. Você está orando pelo seu marido que não larga o álcool, não larga a vida errada, continue orando. Você está orando por um parente, por um amigo, por uma pessoa que quanto mais você ora, parece que pior fica. Continue orando, não desista. Gente, orar e não desanimar é um dos recados de Deus hoje. Vença essa arma da interrupção. Um dia ora, outro dia ora, depois não ora mais. Aí volta todo arrebentado, sem graça, acusado. Vença essa cadeia da interrupção. Que seja pouco, mas que seja. E seja de qualidade. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, a perseverança, ela é a manifestação ou a expressão máxima da fé. Quem tem fé, persevera. Quem tem fé, não desiste. Quem tem fé, se levanta, se caiu e continua insistindo. Quem tem fé, como disse a parábola, né? Jesus ensinou o dever de orar sempre e nunca desanimar. E uma outra coisa que eu já falei aqui. Deus tem um registro. Dia X de abril de 2026. Foi feita aquela oração e continuou insistindo, e perseverando, e não desanimando, e sendo resiliente. Deus tem aquilo anotado e Ele vai responder segundo o tempo dEle, dentro do propósito dEle, dentro da macrovisão de Deus, dentro do quadro total de Deus, Ele vai responder segundo o seu tempo. Sabe por que eu falo isso? Porque a honra e a glória pertencem somente a Deus. Eu e você não conseguimos determinar, dar uma chave de braço em Deus. Deus é o Senhor da história, Deus responde orações, mas Ele diz pra gente, através da boca de Jesus, sobre nós nunca deixarmos de orar, nunca desanimarmos, porque temos um dever de continuar orando, tá bom? E uma outra coisa aqui, tem um pensamento de Søren Kierkegaard, um teólogo, que disse, a oração não muda a Deus. Coisa linda, a oração não muda a Deus, mas muda aquele que ora. Quando eu e você oramos, nós saímos, levantamos daquele momento de oração mudados. Nós é que mudamos. Deus não muda, não há sombra nem variação em Deus. Mas nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Ou seja, com a perseverança, com a resiliência, com a insistência, nós é que somos transformados. Olhe para mim e receba essa palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desta pessoa uma quebra da interrupção da oração. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida desta pessoa que ela pode não estar vendo ainda, mas Deus já anotou, Deus já sabe e Deus tem o seu tempo determinado para esse milagre, para essa libertação, para essa mudança, para essa transformação acontecer na vida desta pessoa e na vida da pessoa pela qual ela está orando, seja um esposo, seja um filho, seja um pai, uma mãe, um parente, um amigo, quem quer que seja, eu declaro no nome de Jesus que esta oração insistente já tem uma resposta que foi liberada do céu e no tempo de Deus, para a glória de Deus, vai se manifestar em o nome do Senhor Jesus. Fortaleça esse coração, eu te peço, para a honra e glória do teu nome. Amém,
Amém e amém. Daqui a pouquinho a gente retorna com Começando Bem o Seu Dia dessa sexta-feira, que promete muita coisa em o nome de Jesus. Só um instantinho que a gente já volta. Começando bem o seu dia, está terminando, mas eu quero deixar aqui uma última aplicação, uma sugestão, que é a seguinte: não pare de orar, não desista, não pare de orar por aquela situação que parece estagnada. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando numa dimensão do invisível, a gente não vê, mas a fé a gente pode e deve manifestar. A resposta vai chegar no tempo certo, porque o Senhor ouve cada uma das nossas palavras. Não se esqueça de George Miller, 52 anos orando por dois amigos. Ele morreu e não viu os dois amigos converterem, mas esses amigos, depois da morte de George Miller, entregaram a sua vida para Jesus. Ou seja, o milagre aconteceu, a resposta veio no tempo certo e para a glória de Deus. E para a glória de Deus ainda tenho aqui mais gente que tem enviado comentários pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Wesley Papa Mike mandou um abraço. Eliette Salles, Isaacs, que na realidade é o meu amado supervisor de distrito, Ailton, Lorena Linda, Maria Luísa. Deus, tantos comentários lindos, extraordinários e abençoadores têm vindo para o nosso canal do YouTube, que logo, logo também vamos ter no TikTok e no Instagram, o nosso Começando Bem o Seu Dia. Nós estamos terminando aqui, mas eu sei que hoje é sexta-feira e que nesse final de semana nós temos os cultos de celebração da Paz Church de Santarém, na sede, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Sem falar nas dezenas de núcleos espalhados pela cidade e campos, com cultos em diversos horários que você pode ter informação através do nosso site, do Paz Church de Santarém, ou através do nosso telefone, do WhatsApp, onde você pode interagir com a inteligência artificial daquele WhatsApp e acabar tomando conhecimento das nossas programações de forma geral, tá bom? Deus abençoe você. Amanhã nós retornamos com o programa Começando Bem o Seu Dia, sábado, com foco na família, que é o nosso quadro Família em Sintonia. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Amém.